Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde a todos os que acompanham a live da Diocese de Parnaíba. Nós estamos hoje transmitindo para você esta live. A nossa intenção aqui neste mês dedicado à Bíblia, a Palavra de Deus, nós tenhamos encontros oportunos para deixar que esta palavra forme o nosso coração. É uma alegria, um prazer, Padre Rano José, que acolhe a todos esta live que estamos agora iniciando. É uma realização do Conselho Diocesano de Pastoral, e eu quero saudar desde já todos os animadores, coordenadores de leigos, das pastorais, dos movimentos, associações e serviços, da nossa querida Diocese de Parnaíba, na pessoa do nosso coordenador pastoral, Padre Ezio Rodrigues, que não pôde estar conosco, e pediu que eu assumisse esta transmissão. E também quero cumprimentar o nosso bispo diocesano, Dom Juarez, os irmãos e irmãs, os catequistas, a quem eu acolho com alegria, como padre responsável também pela catequese. Sejam muito bem-vindos. E o nosso Conselho Diocesano Pastoral, eu acolho a todos vocês, em nome de nossa coordenação de pastoral, e que este momento, com a palavra de Deus, seja oportuno para que, conhecendo a palavra, nos disponhamos a apresentar Jesus Cristo para os outros. Nós todos temos a alegria de termos sido chamados por Ele e queremos nos colocar à sua disposição no anúncio do Evangelho. E eu queria, no começo desta nossa transmissão, pedir que você compartilhe. Você pode comentar, fazer perguntas, nos enviar nos comentários do Facebook da Diocese de Parnaíba, que está transmitindo esta live, onde quer que você se encontre, na sua paróquia, nos grupos, nas pastorais, nos movimentos. Retransmita o link da live de agora, que estamos fazendo, para que alcance outras pessoas da quais você deseja que participe da nossa transmissão. Então, uma alegria, em nome do Conselho Diocesano de Pastoral, recebo a todos, sejam bem-vindos, e vamos pedir sempre que o Espírito Santo nos ilumine. A Bíblia é o único livro que só se lê na presença do autor, porque é o Espírito Santo que garante esta verdade da palavra inspirada. Ele mesmo é o autor e conserva em nós a graça de sempre ouvir a Santa Palavra. É o mesmo Espírito Santo que realizou maravilhas no começo da pregação apostólica, que continua renovando o nosso coração para acolher Jesus Cristo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nos pedimos que em vosso santo nome possamos começar e terminar e fazermos bem tudo aquilo que nós nos propusermos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ouvir dos versos de 14 a 24, é o discurso do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 14 a 24, vamos começar ouvindo esta palavra que preparamos para a nossa live sobre o querigma, a apresentação da pessoa de Jesus Cristo, o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, fundamental para aqueles que o querem conhecer. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens da Judéia e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que eu vou dizer. Escutai-me com toda a atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os escravos e as escravas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
E mostrarei prodígios no céu, em cima, em sinais da terra e embaixo, sangue, fogo, nuvem e fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o dia terrível do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem creditado por Deus junto de vós pelos milagres e prodígios, sinais que realizou. Entre vós, por meio dele, como bem o sabeis. Deus, do seu desígnio e previsão, determinou que este Jesus fosse entregue nas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou, libertando-o da zangura e da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Esse Jesus Cristo, que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Esta palavra do apóstolo Pedro é o anúncio fundamental da pessoa de Jesus Cristo. O que é que se diz primeiro a quem quer conhecer Jesus Cristo? Quem quer fazer uma experiência com Ele? De que Ele é o desígnio de Deus, Ele é o desígnio de salvação que Deus, nosso Pai, nos deu, e toda pessoa que anseia de responder a Deus precisa conhecê-lo, e para conhecê-lo precisa ser apresentado. Então, querido irmão, nada mais é do que o anúncio alegre e dinâmico da pessoa de Jesus Cristo. Esta palavra de Pedro e de tantas outras passagens do querido apostólico, no começo da atividade missionária da comunidade cristã, me recorda muito uma palavra que o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, no discurso de conclusão da Conferência de Aparecida, está lá dizendo: no início do ser cristão, não existe uma decisão ética ou uma filosofia. Existe um encontro com uma pessoa viva que dá sentido a tudo a nossa vida, Jesus Cristo. Um encontro com a pessoa que dá razões para mim viver, para que esta vida tenha sentido. E aí o Papa continua dizendo: tê-lo encontrado foi a melhor coisa que ocorreu em nossas vidas. Ter encontrado Jesus Cristo. Você que está assistindo agora essa transmissão, você também, na sua vida missionária, sua pastoral, movimento, comunidade, pode também confirmar com esta palavra de Deus e palavra do Papa. Ter encontrado Jesus Cristo foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. Na minha vida foi. Foi o melhor que aconteceu, foi ter conhecido o seu amor, experimentado da sua vida e me decidido por ele, e minha vida dei por ele e continuo ofertando. Ter encontrado foi o melhor que aconteceu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido pelas palavras e obras é a nossa missão. Por isso que agora resgata numa igreja de uma proposta de iniciação à vida cristã, que se apresente a pessoa de Jesus Cristo. Não se apresente as normas cristãs, não se apresente a moral cristã, ninguém se decide por Jesus Cristo, apresentando o que esta pessoa pode ou não pode fazer. Se apresenta primeiro Jesus Cristo, e se tal criatura encontrar-se com Ele, fazer uma experiência com o seu amor, aí sim sua vida e a conversão e a ética cristã, a moral, vai se encaminhando. Ninguém convida ninguém à conversão se não apresenta Jesus Cristo. As pessoas não seguem os manuais que chegam todos prontos, devem se encantar pela sua pessoa, e o querido não é nada mais do que aquele anúncio alegre, dinâmico, na vida de quem já experimentou o amor de Deus para poder comunicar aos outros. Então, que o Senhor nos ajude nesta tarde. Uma alegria estar aqui. Eu quero receber meu irmão, hoje no sacerdócio, o Padre Antônio Soares, mas muito mais do que o irmão de sacerdócio, hoje participando do mesmo presbitério, da Diocese de Parnaíba, mas servindo a Deus na formação dos padres, como reitor do seminário. Também uma alegria de ter o Senhor como meu reitor, meu formador. Me lembro até hoje as primeiras conversas que tivemos, os primeiros conselhos, as primeiras correções que o Senhor, quantas vezes me ajudou e continua me ajudando a ser padre,
e daquela turma imensa que o senhor acompanhou, acho que só eu e seu padre, né, e padre Jeremias, no tempo do seminário, que comecei minha caminhada com 17 anos de idade, há muito tempo já. E como meu formador, mas também como um homem de Deus, padre, e agora se determina a esta palavra de Deus, como o senhor estudou no seu mestrado em Roma, e agora volta para servir a nossa igreja. Então, Padre Antônio, para mim é uma satisfação receber o senhor. Eu sempre lhe chamo assim, porque desde reitor, que nunca deixei de chamar, pelo respeito, pela consideração que tem a sua pessoa. E os leigos de nossa diocese estão esperando que a sua palavra, né, o senhor já esteve com o Dom Juarez, no dom da escuta, e agora aqui conosco. E agradeço a sua bondade de estar conosco para transmitir, agora com o senhor, até a hora que o senhor desejar, este feedback. E eu quero pedir ao Padre Antônio, que vai nos apresentar esta temática, e eu quero pedir a vocês que estão assistindo também a participação de vocês, com perguntas legais, bem feitas, bem claras. Pode mandar, que temos como chegar ao Padre Antônio aqui para que ele nos responda. Então, Padre Antônio, boa tarde para o senhor. É um prazer também estar aqui. Eu estou em minha paróquia, aqui na casa, do João 23, e o senhor aí no seminário nos dê a alegria de sua palavra, e junto com a sua palavra, a palavra de Deus, que o senhor vai trazer. Seja bem-vindo e é com o senhor. Ok, inicialmente, meu abraço a você, Padre Raimundo José, né, pela missão que ocupa na nossa diocese, pelo trabalho que desempenha aí na paróquia São João 23, ao Padre Ézio, que poderia estar aqui hoje, mas certamente nas muitas ocupações próprias do ofício não pôde estar presente, ao Dom Juarez, aos meus colegas padres, que porventura estiverem nos acompanhando, ouvirem esta live em outros momentos, mas de modo particular a você, catequista das mais diversas comunidades, paróquias da nossa querida Diocese de Parnaíba. De fato, é uma alegria poder estar hoje aqui nesta conversa amiga, né? Mais do que uma live, sei lá, de cunho, de grande teor teológico, é uma conversa amiga, né? De um padre que admira muito o trabalho de vocês, catequistas, nas nossas dioceses, de um padre eternamente grato às minhas catequistas, que me formaram nas minhas nos meus primeiros passos de vida cristã, né? Tive a graça de ter boas catequistas, simples, semi-analfabetas, mas pessoas profundamente tocadas pelo mistério de Deus. Acho que a experiência de Deus que elas traziam consigo, a experiência de vida cristã que elas traziam no seu testemunho de vida diária, falou muito mais forte na minha vida, no meu coração, do que os erros de português que elas pronunciaram. Então, foi mais tocante a experiência de vida cristã compartilhada do que, quem sabe, os títulos que pudessem compartilhar, mostrar, exibir. O que não significa dizer que a gente não precisa se preparar. O tempo mudou, a realidade é outra, e certamente, quanto mais preparado, quanto mais dispor de instrumentos, melhor para que a ação evangelizadora, para que a proclamação do evangelho aconteça de modo competente, de modo sereno, de modo responsável. Acho que isso é muito importante. O Padre Ézio me pediu nesta tarde para conversarmos sobre o querigma. Então, gostaria de, inicialmente, tentar fazer uma apresentação não tão longa, para que possamos ter um tempo também de conversa, de perguntas, quem sabe, dar a voz a vocês, que são os maiores interessados, os catequistas. Nós podemos dizer aqui muitas coisas, mas pode ser que não seja aquilo que esteja inquietando o coração de vocês.
Por isso, o convite do padre Raimundo José é oportuno para dizer que já durante a minha explanação, vocês possam elaborar as perguntas que possam, de fato, trazer para o tema e trazer para as inquietações de vocês aquilo que poderíamos conversar nesta tarde. Certamente vamos tentar fazer o mais breve possível para que possamos não prejudicar aqui a voz de vocês. Eu gostaria de compartilhar convosco uma pequena apresentação. Eu espero que eu consiga, e assim a gente possa fazer valer aqui a nossa apresentação. Vejamos se eu consigo. Tenha um pouquinho de paciência, porque nem sempre a tecnologia vai ao meu favor. Se eu não conseguir, me desculpem aí a ignorância. Bom, eu acho que não vai ser possível. Ou pelo menos eu não estou conseguindo aqui fazer o compartilhamento de tela. Mas possivelmente em outras oportunidades eu vou deixar com o Padre Ézio, que terá o contato de vocês e vai compartilhar esse pequeno slide sobre a apresentação do carisma. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar o que é o carisma, o que é o querigma, né? Inicialmente, entender do que se trata, o que é o querigma. O querigma é o anúncio atual, historicamente determinado, da palavra de Deus na igreja, por parte de quem, a partir de Deus, tem o poder de dar um testemunho. É interessante entender que esse anúncio, anunciar, comunicar, falar, a gente fala de algo ou de alguém. E, de fato, o querigma trata-se deste anúncio, desta comunicação de uma experiência. O padre Raimundo José já tratou desse aspecto, que quem anuncia não algo, uma coisa, mas anuncia uma pessoa, anuncia um acontecimento histórico. E esse acontecimento histórico, ele se torna também atual. O anúncio da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo na vida das pessoas, ele é sempre atual. Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela não envelhece. Ela é sempre atual. Cada um que escuta a palavra de Deus, a escuta na sua própria história, no seu próprio contexto, na sua própria realidade pessoal. E é naquele contexto, naquela realidade pessoal, que a palavra de Deus deseja tocar o coração de quem escuta. É muito interessante termos presente que o querigma, o anúncio de Jesus Cristo, ele não é o anúncio de algo que ficou no passado, mas é um acontecimento que, embora tendo se realizado no passado, ele se renova cada vez que nós testemunhamos, cada vez que nós o comunicamos, cada vez que nós levamos à frente aquilo que nós testemunhamos com palavras e exemplos. Na Redemptoris Missio, o Papa João Paulo II relembra que a tarefa fundamental da Igreja de todos os tempos, e particularmente do nosso, é a de dirigir o olhar do homem e orientar a consciência e experiência da humanidade inteira para o mistério de Cristo. Já podemos entrever daí o centro, o núcleo em torno do qual gira a realidade do querigma. Quem anuncia alguém, Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo é o centro para o qual a igreja, continuamente, na sua ação evangelizadora, na sua ação de testemunhar Cristo, deve dirigir o coração, a consciência, o olhar de toda a pessoa humana. A pregação da igreja, o anúncio do evangelho,
deve ter como finalidade principal ajudar os homens e mulheres do nosso tempo a olhar para Cristo. E, a partir de Cristo, olhar, entender, compreender a realidade em que estamos inseridos. É interessante ter presente isso. Foi, por exemplo, o que acontece com o apóstolo São Paulo. Quando nós lemos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 8, encontramos ali o querigma, que norteava a pregação, o anúncio, o trabalho missionário do apóstolo São Paulo. Ele, nesta carta aos Coríntios, a primeira, no capítulo 15, relembra assim, ou resume, de certa forma, o querigma, o núcleo do anúncio que ele transmitia às comunidades e povoados por onde ele passava. Assim diz o apóstolo São Paulo, no capítulo 15, versículo 3 da carta aos Coríntios, a primeira. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim como um abortivo. O que São Paulo anunciava no seu querigma? Em primeiro lugar, o núcleo do querigma, que é Cristo. Esse Cristo que morreu pelos nossos pecados, cumprindo as Escrituras. Ressuscitou. E várias vezes, nesse texto da liturgia, esses dias, quem está acompanhando as missas, recorda dos textos que Paulo relembra isso. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a consciência de que esse Cristo que morreu na cruz é o mesmo Cristo glorioso, o Cristo que continua atuando, acompanhando a igreja em todos os caminhos da história. Esse mesmo Cristo que confirmou a fé dos apóstolos nos dias da Páscoa é o mesmo Cristo que continua querendo confirmar a fé daqueles que a ele aderem através da pregação e do anúncio da igreja. O que devemos anunciar no querigma? Jesus Cristo. Ele é o centro, ele é a razão, ele é o núcleo daquilo que todos que se propõem a ser evangelizadores, serem comunicadores da palavra de Deus, devem sempre levar em consideração. O núcleo do querigma é a pessoa de Cristo. E quais são as características que poderíamos elencar deste querigma? Primeiro, que ele é um acontecimento. Acontecimento que tem um nome, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um fantasma, Jesus Cristo não é uma obra da fantasia humana, Jesus Cristo não é um personagem fictício. Jesus Cristo, ele é acontecimento histórico. Ele viveu, de fato. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, viveu na Palestina, anunciou o evangelho, curou as pessoas, libertou aqueles que estavam encarcerados nas realidades do mal. Ele submeteu-se ao julgamento dos judeus e romanos, padeceu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e apareceu aos discípulos, confirmando-os na fé, encorajando-os a serem testemunhas por todas as partes do mundo da boa nova do evangelho que eles experimentaram na convivência com Jesus. Nós não anunciamos um fantasma, um personagem fictício. O anúncio dado no querigma refere-se a uma pessoa real, que teve uma passagem histórica concreta pela história da humanidade. Outra característica do querigma é que ele é um momento presente. O anúncio se torna salvação para quem o acolhe. Quando eu escuto Jesus Cristo, o anúncio de Jesus Cristo, quando eu ouço o testemunho de um irmão na fé, aquele anúncio é para mim hoje. Ele toca a minha história hoje.
Jesus Cristo vivo, ressuscitado, presente na história da humanidade, quer tocar minha realidade, minha história hoje. Por isso, cada vez que escutamos a palavra de Deus, é Cristo dizendo aquilo que disse para aquele publicano em que ele entrou na casa. Hoje a salvação entrou nesta casa. Cada vez que nós escutamos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus e nos é anunciado a palavra de Deus, é hoje, é aqui e agora que a salvação de Jesus Cristo me é oferecida. É dada a mim a oportunidade de transformar minha história, transformar minha vida. É hoje que é dada de novo a mim a oportunidade de ser uma criatura nova, de ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Portanto, o querigma, o anúncio do evangelho, ele é atual, ele é para o momento presente. Não podemos adiar, de certa forma, a ação do evangelho na nossa vida. Cada vez que a escutamos, escutamos como uma proposta para mim, aqui e agora. Depois, outra característica do querigma é que ela é uma palavra poderosa, que salva, que suscita a fé, a adesão pessoal de forma nuclear e totalizante. É preciso acreditar nesta força do querigma. É preciso acreditar que, de fato, a palavra de Deus anunciada, comunicada aos outros, é uma palavra poderosa, sim. Não é uma palavra vazia, não é uma palavra apenas como um emaranhado de conceitos, mas a palavra transmitida no querigma, no anúncio, na evangelização, na pregação missionária da igreja, é uma palavra que tem poder. É uma palavra que é capaz de comunicar vida nova àqueles que escutam. Quem se propõe a ser anunciador querigmático do evangelho precisa não esquecer desse aspecto da palavra de Deus. Ela é poderosa, sim. Ela é valiosa, sim. Ela comunica vida, sim. Ela comunica salvação, sim. Quando eu estou convencido que a palavra de Deus, da qual eu sou um missionário, anunciador, um arauto, um pregador, ela ganha muito mais sentido. A ação de evangelizar ganha muito mais sentido, porque na minha cabeça está claro que aqui e agora, nesse momento, aqueles que vão me escutar, a eles será dada a oportunidade de salvação e de vida eterna. Que presente maravilhoso. Recordava o padre Raimundo José o texto do Papa Bento, né? Conhecer Jesus Cristo foi a coisa melhor que aconteceu, e transmiti-lo é aquilo que dá mais alegria. Se o catequista, de fato, toma posse desta verdade, o seu ministério, a sua ação evangelizadora ganha novo sentido, porque cada encontro catequético que ele vai preparar, e deve ser bem preparado, porque naquele momento pode ser o momento da salvação de alguém. Porque na hora que você vai preparar uma catequese, ali pode estar acontecendo a salvação de uma alma. E você pode estar sendo usado como instrumento de Deus para salvar alguém. Por isso ganha muito mais sentido, muito mais razão o anúncio, a preparação, o exercício do meu ministério catequético. A mesma coisa acontece, por exemplo, conosco, os sacerdotes. Quando nós vamos a uma igreja, a uma celebração, a uma eucaristia, quando vamos preparar uma homilia, devemos estar convencidos disso. A minha pregação hoje pode ser veículo de salvação de uma alma. Ou pode ser também a perdição de uma alma. Quando eu preparo meu encontro de catequese de qualquer jeito, nem leio a Bíblia, né? Nem leio a passagem bíblica que vou anunciar naquele encontro. Quando eu não tenho a capacidade de levar em conta os mecanismos, os meios que eu posso usar para potencializar e comunicar de modo mais eficaz a palavra de Deus, o evangelho, para aquela turma de catequizandos que estão ali na minha frente. É interessante a gente ter consciência disso. Aqueles jovens, aqueles meninos e meninas, aqueles pais de família que estão ali nos encontros que nós preparamos, eles estão ali para serem salvos. Estão ali para serem renovados como criaturas. E eu posso ser aquele que Deus usa
para ajudar estas pessoas, de fato, a fazer o verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Então, vamos levar em conta esses elementos quando se trata de querigma. É uma palavra poderosa, é uma palavra que salva, é uma palavra que suscita a fé, quando ela é comunicada com fé e de forma viva e eficaz. Porque, às vezes, quando a gente vai anunciar, mas a gente não anuncia com vida, a gente não anuncia, não testemunha aquilo que nós dizemos aos outros como se aquilo, de fato, fosse uma experiência pessoal. Por isso, para anunciar Cristo, eu primeiro preciso conhecê-lo. Eu primeiro preciso dar-me o tempo de fazer intimidade com o Senhor. E isso é o primeiro passo para quem anuncia, para quem prega, para quem evangeliza. Primeiro conhecer quem a gente vai testemunhar. É assim que acontece nos tribunais, né? Você não vai ser testemunha num processo se você não viu o que aconteceu, se você não sabe que hora foi que aconteceu, se não sabe quem foram as pessoas que estão envolvidas, você vai fazer o que no tribunal? Vai dizer o que para quem? Né? Assim também é o testemunho do evangelho, é o anúncio, a pregação do evangelho. Para que eu me coloque na frente de uma turma de catequizandos, de 5, 10 crianças, jovens ou adultos, eu preciso estar ali como alguém que verdadeiramente conhece Cristo. Ou, pelo menos, está trilhando um caminho de conhecimento e de intimidade com o Senhor. Porque, senão, o meu discurso vai ser vazio. Porque a vida não vai testemunhar aquilo que as palavras dizem. E isso, geralmente, descaracteriza o trabalho da evangelização. Depois, quem são os destinatários do querigma? Para quem devemos anunciar Jesus Cristo? Para quem deve ser dirigido a possibilidade de conhecer Jesus Cristo? Jesus Cristo deve ser anunciado através do querigma aos não batizados, aqueles que ainda não pertencem à igreja, aquelas nações que ainda não conheceram Cristo, aqueles que ainda não foram evangelizados. Mas também o querigma deve ser anunciado aos batizados que não praticam a fé. Quantos da nossa igreja foram batizados quando eram crianças, mas cresceram numa casa, numa família, onde os pais não se preocuparam em evangelizar estas crianças? Onde nunca ouviram falar de Jesus Cristo? E, às vezes, nem sabem se foram batizados. Então, é importante também ter presente isso, que o querigma está dirigido àqueles que, embora já sendo batizados, eles não estão praticando a fé, que dizem crer. Deve ser anunciado àqueles praticantes adultos, né? Vão à missa, participam até, às vezes, das pastorais, mas, às vezes, não tem a consciência clara daquilo que, de fato, é a fé em Jesus Cristo. A estes também deve ser dada a possibilidade de fazer o encontro com esta palavra poderosa, que transforma a vida, que salva, que liberta e que cura. Deve ser anunciado também como destinatários às crianças, aos adolescentes, aos batizados, que devem ratificar a sua fé adulta, isto é, confirmar a sua fé. Muitas crianças foram batizadas, mas através da catequese é que elas vão ter a oportunidade de conhecer esse Cristo que receberam no batismo, e que na família, muitas vezes, lhes foi privada a oportunidade de conhecer Cristo. Então, a quem deve ser dirigido o querigma, o primeiro anúncio de Jesus Cristo? Aos que não foram batizados, àqueles que, embora já sendo batizados, mas não praticam a fé que dizem ter, àqueles que, embora participando da igreja, mas não são evangelizados, não conhecem bem, não fizeram ainda uma experiência de iniciação à vida cristã. E depois as crianças que, sendo batizadas, cresceram numa família, mas precisam ser confirmadas na fé e ratificar por elas mesmas a fé que um dia os seus pais assumiram em seus lugares. Quais são as exigências do querigma? O que é que se exige por trás deste conceito, desta palavra querigma? Primeiro, expressar o núcleo e o fundamento da salvação. Para ser verdadeiramente querigma, o anúncio deve estar caracterizado por esse núcleo fundamental
da fé, que é uma palavra de vida e salvação, o próprio Jesus Cristo. Não é uma tarefa só da hierarquia, mas de toda a comunidade dos fiéis. Então, quem deve anunciar, quem deve pregar, quem deve fazer chegar aos outros e ao mundo a boa nova do evangelho através do querigma é todos os batizados, todos os fiéis cristãos têm a missão de anunciar o evangelho, anunciar Jesus Cristo. Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós nos conscientizamos mais desta verdade. Nós vemos lá que não estão só os apóstolos que anunciam, embora lá no capítulo 6 ou 7 dos Atos dos Apóstolos, eles tenham reivindicado para si a tarefa de anunciar e dado aos diáconos a tarefa de cuidar das mesas, do serviço aos irmãos da comunidade. Mas vemos na prática que, durante o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, não são só os apóstolos que anunciam o evangelho. Onde chega um cristão, onde se faz presente um batizado, ali nasce uma nova comunidade. Por quê? Porque os primeiros cristãos se sentiam na obrigação de evangelizar. Aquilo que Paulo diz de si próprio era o que todos os cristãos batizados sentiam na sua alma, no seu íntimo, no seu interior. Ai de mim se eu não evangelizar. Pregar o evangelho, testemunhar Jesus Cristo, para mim, não é uma obrigação. Eu não faço porque os outros estão me mandando, porque o padre me obriga, porque a coordenação da catequese diz que eu tenho que fazer isso, etc. Não. Anunciar o evangelho, para mim, que o conheço, que fiz da experiência de Cristo na minha vida, fui tocado por essa palavra de salvação e de vida eterna, se tornou uma obrigação. Se tornou uma necessidade. Ai de mim se eu não evangelizar. Eu quero que outros façam a experiência que eu fiz. Eu quero que outros conheçam esse Jesus Cristo que mudou minha vida, que fez de mim uma criatura nova. Assim, o evangelho, o querigma, o anúncio de Jesus Cristo não é tarefa só da hierarquia. Não é tarefa só dos padres, das religiosas e dos diáconos, mas é tarefa de cada cristão batizado. A começar dentro da família, dentro da casa. O papai e a mamãe é aquele que tem mais autoridade para falar de Jesus Cristo, porque fala com afeto. É o melhor espaço para aprender e para ouvir falar de Jesus Cristo é o ambiente familiar, quando o ambiente familiar está permeado do amor cristão. Então é tarefa de todos e não de um grupo seleto. Depois, qual é a finalidade do querigma? A finalidade do querigma, primeiro, é anunciar a fé e solicitar a conversão. Através do discurso, do anúncio da palavra de Deus, eu vou levar aos outros a fé em Jesus Cristo, que é o núcleo fundamental que toca a vida daqueles que conheceram Jesus Cristo. Vamos lembrar o encontro de Jesus Cristo com aquele homem cego que ele curou lá na Palestina, e depois é interrogado, é questionado pelos doutores da lei e fariseus, e ele diz, quem foi que te curou? Eu não sei, quando eu procurei ele já tinha sumido. Depois Jesus Cristo o encontra lá no meio do povo e diz, tu crê no Filho do Homem? Diz, quem é este para que eu creia? Sou eu, estou aqui falando contigo, né? O anúncio do querigma, ele tem como finalidade despertar a fé no coração de quem escuta. E aquele que é tocado pela fé em Cristo também se converte. É um contrassenso ouvir falar de Cristo, escutar a palavra de Deus e continuar sendo a mesma pessoa, praticando as mesmas atitudes de antes. Depois, a finalidade do querigma é fundamentar a fé. O que é o fundamento? A gente deve lembrar a construção da casa da gente, né? Antes de fazer as paredes, a gente tem que fazer as fundações, podemos dizer assim. O alicerce, aquilo sobre o qual o alicerce da casa vai estar construído. Então, o anúncio do querigma é dar a fundamentação da fé, é fazer essa base, construir essa rocha inabalável
que ali está, e a partir do qual vai estar construída toda a história daquele que foi tocado pelo mistério de Deus, né? Então, o querigma tem a finalidade de dar essa fundação, dar essa base, dar esse alicerce para a fé e para a vida daquele que escutou o anúncio. Depois, tem também como finalidade refundamentar a fé. Porque, com o passar do tempo, pode ser que a gente fique frio na fé, que a gente vai esmorecendo na fé. Diante dos acontecimentos da vida, pode ser que a gente corra o risco de ficar mais tímido na fé. O querigma tem a função de reacender no coração da gente aquele pavio que ainda fumega. Não deixar apagar aquela chama que foi acesa no dia do nosso batismo. Por isso os pais e padrinhos entregam a vela, né? Recebem a vela, acendem a vela no círio pascal, para dizer que a fé e a vida da pessoa deve ser toda ela, e ao longo de toda a vida, iluminada pelo mistério de Cristo. Então, o querigma tem essa função de fundamentar a fé para os que ainda não creem, os que ainda não foram evangelizados, mas refundamentar, fundamentar de novo a fé daqueles que, ao longo da vida, podem ter corrido o risco de ter perdido ou de ter enfraquecido a sua fé. E, certamente, a metodologia para quem vai anunciar Cristo no querigma precisa de um método. Todos nós que vamos realizar um trabalho, precisamos de um método para fazer um trabalho. Precisamos de etapas, precisamos seguir, de certa forma, estágios que possibilitem a realização de um trabalho eficaz, né? E isso, quando temos consciência de que ser ministro do querigma, ser instrumento do anúncio querigmático, dar a nós a capacidade de desenvolver também a preocupação, isso é importante, a preocupação de se perguntar sempre como é que eu vou fazer o anúncio desta boa nova. Como é que eu vou levar Cristo àqueles que ainda não creem, àqueles que precisam crer de novo, de modo eficaz, de modo eficiente, de modo prazeroso, de tal forma que o coração, de fato, destas pessoas sejam tocadas. Então, é importante que cada catequista, cada anunciador, comunicador da Boa Nova, do querigma, esteja também preocupado com a metodologia e com a linguagem adequada aos destinatários do anúncio querigmático. Porque não adianta a gente falar de modo rebuscado e de modo de alto nível para aqueles destinatários que muitas vezes não dispõem das categorias, dos conhecimentos necessários para entender o que a gente está falando. Então, é importante desenvolver uma metodologia adequada à idade, ao nível cultural, ao contexto social, econômico, familiar daqueles a quem eu vou anunciar o evangelho. É necessário ter esses cuidados para que o anúncio do evangelho não seja palavras soltas ao vento, mas sejam flechas que atinjam de modo seguro o coração, a vida, a alma daqueles que escutam o querigma, o anúncio querigmático. Bom, eu gostaria de parar por aqui para, através desta apresentação, dar espaço para as perguntas de vocês que estão aí nos ouvindo. E se vocês não tiverem perguntas, a gente vai parar por aqui. Então, eu fico aberto aqui, o padre Raimundo José, a Selene, que estão aí nos trabalhos técnicos. Então, vamos um pouco aqui aquilatando as coisas. Vamos às perguntas. Tem alguma pergunta aí que eu posso responder? Então, aqui uma liturgia diocesana está aqui dizendo: como anunciar Jesus Cristo aos batizados e insuficientemente evangelizados? Bom, cada anúncio e cada destinatário, cada grupo para quem se deseja evangelizar, é aquilo que eu falava da metodologia e da linguagem. É necessário ter presente, de fato, o conhecimento
da realidade para quem a gente deve anunciar, deve comunicar a boa nova do Evangelho. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, que se evangeliza primeiro com o testemunho de vida. Eu acho que não adianta a gente querer elaborar discursos, preparar dinâmicas de animação de grupo, se de fato a vida de quem anuncia ainda não foi tocado pelo mistério de Cristo. O que é que as pessoas querem ver e ouvir em quem se propõe a pregar o evangelho? É o testemunho da vida, gente. Eu acho que isso aqui é indispensável, a meu ver, nos tempos em que nós vivemos. Por quê? Para falar bonito, tem muita gente por aí, né? Falar bonito tem muitas pessoas, dentro e fora da nossa igreja. Basta olhar, por exemplo, os vários pregadores evangélicos dos grupos e novas comunidades por aí. Tem gente que fala bonito. Agora, é necessário entender que o querigma, o anúncio da palavra de Deus, exige mais do que discurso, exige também testemunho de vida. É isso que as pessoas precisam e desejam encontrar em nós cristãos. Como é que a palavra de Deus é capaz de fazer nova a minha vida, se muitas vezes não faz nova a vida de quem está falando de Jesus para mim? É isso que as pessoas hoje logo se perguntam. Como é que pode ser a palavra de Jesus ser de fato uma palavra viva, se nem a vida tua ele mudou, né? Então, como é que pode mudar a minha se nem a tua foi ainda tocada? Então, a meu ver, o elemento fundamental é o testemunho pessoal. Outra pergunta aqui: como aproveitar nossos festejos, devoção, para anunciar Jesus Cristo? Eu acho que isso aqui depende muito da capacidade, podemos dizer assim, dos conselhos, né? Uma comunidade evangelizada, ela vai saber evangelizar. Essa, para mim, é uma convicção que cada vez mais eu tenho presente, né? Eu estou, de certa forma, convencido disso. Quando uma comunidade é evangelizada, ela também se preocupa em evangelizar. Ela se preocupa em transformar e aproveitar as ocasiões que tem de encontro, de celebração, de liturgia, para serem ali momentos especiais, espetaculares da comunicação da palavra de Deus às pessoas que escutam. Agora, é importante entender que, às vezes, o povo quer água com açúcar, né? Às vezes, o povo também quer, podemos dizer assim, leite. Não aceita o alimento sólido. Mas a gente não pode se contentar, como evangelizador, a ficar toda hora dando leite. Nós, como cristãos, precisamos evoluir como pessoa humana, nós evoluímos, né? Quando nós somos criancinhas, pequenas, a gente se contentou com o leite da mamãe, né? Mas depois de 2 anos para frente, o leite da mamãe, por mais nutritivo que seja, não é suficiente para satisfazer as minhas necessidades de energia para correr, brincar, trabalhar, estudar, etc. Só o leite não me sustenta. Eu preciso de feijão com arroz, eu preciso de carne, eu preciso de churrasco, eu preciso de comida sólida para dar peso, para fazer quilo, né? Assim também é a nossa fé. Nós não podemos ser cristãos que passam a vida toda se comportando como criança. A gente também tem que dar a oportunidade para mastigar alimento sólido. Tem cristãos que não aceitam, não querem continuar tomando papa a vida toda na vida da comunidade, se contentando apenas em rezar o Pai Nosso e Ave Maria aos pés das imagens da nossa igreja. É muito mais do que isso a nossa fé. É também isso, é importante, graças a Deus que nós temos a nossa devoção popular. Mas eu creio que está na hora da gente dar um passo a mais. Está na hora da gente tomar alimento sólido, que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Por um tempo precisamos de leite, enquanto a gente cria força. Mas depois, as exigências são outras e a gente precisa se alimentar.
Então, a comunidade, quando começar a se preparar para a celebração da festa, nas reuniões de preparação do festejo, é importante que também tenham a capacidade de se perguntar até que ponto isso que nós estamos planejando vai servir para evangelizar, para dar alimento sólido para o povo, né? Tem gente que se contenta em comer o caldo de galinha nas nossas quermesses, mas tem pessoas que querem, de fato, o arrumadinho, né? Querem uma coisa mais sólida. E a esses cristãos da nossa igreja que têm sede, que têm vontade, que têm fome de um alimento mais sólido, a gente também tem que oferecer esses alimentos a essas pessoas. A gente não pode se contentar só com a devoção ou o devocionismo, inventar uma atrás da outra, novena disso, novena daquilo. Mas aproveitar também os eventos, os momentos das nossas paróquias, para que sejam oferecidos alimentos sólidos para aqueles que precisam, para aqueles que têm sede, porque senão eles vão se embora. Eles vão procurar alimento sólido onde tem. Se nós não estamos dando, se nós não estamos oferecendo, então eles vão buscar onde tem. E hoje a oferta é o que não falta. Que a nossa igreja seja esse espaço onde também se pode encontrar alimento sólido da palavra de Deus e da vida cristã. Depois, a Daniele Lopes está perguntando aqui como podemos tornar a ação pastoral mais querigmática. O primeiro passo, eu acho que é relembrar aquilo que a Santa Teresa de Calcutá dizia quando perguntaram para ela o que fazer para que, de fato, a vida cristã se tornasse mais palpável na vida das pessoas. Ela dizia, o que precisava mudar? E ela respondeu simplesmente assim, só precisa mudar duas coisas. Eu e você, que está me fazendo a pergunta. Enquanto nós, cristãos, como igreja, como pessoas de igreja, não nos convencermos de fato daquilo que é a vida cristã, a nossa vida, a nossa evangelização, nossa catequese, nossos encontros vão continuar sendo aquele blá 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 de sempre. Que não muda nada, que não conserva por um tempo aquilo que a gente recebeu, mas não vai tocar muito a vida das pessoas. O que precisa mudar para ser querigmático? Eu, primeiro, fazer a experiência do querigma, que é Jesus Cristo. Quem desconhece Cristo, na última conversa do padre Clodomiro com Dom Juarez, o padre Clodomiro recordava esta frase de São Jerônimo: desconhecer a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é ignorar Cristo. Então, assim, enquanto a gente não fizer a experiência desse Cristo vivo na vida e na história pessoal, dificilmente nós vamos ser, de fato, querigmáticos. Vamos ser querigmáticos quando nós fizermos a experiência do núcleo e do conteúdo essencial do querigma, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, esse mês da Bíblia é fundamental para que nós nos debrucemos sobre esta realidade fundamental que é o querigma, que é a pessoa de Jesus Cristo, a Sagrada Escritura. A Maria Pereira, que está perguntando, o querigma, sendo o anúncio de Cristo, como devemos realizar ações nos movimentos pastorais e fazê-los também ser catequistas em família? Bom, eu acho que é importante ter presente a circularidade que acontece no processo de evangelização. Aquele que é tocado, ele se preocupa de tocar também outros. E assim a gente vai fazendo uma corrente do bem no que se refere à evangelização. Se dentro das nossas igrejas não acontece, de fato, a oferta desta possibilidade de uma experiência pessoal com Cristo, quem volta para casa depois de sair da igreja não vai ser catequista nas famílias. Porque não aprendeu nada na igreja? Porque não fez a experiência de Jesus Cristo e da fé sólida na igreja que participa? Agora, quando ele é tocado, quando ele encontra, quando na sua experiência eclesial, ele fez, de fato, uma experiência com Jesus Cristo, ele vai se preocupar de fazer isso lá na sua casa, lá na sua família.
para mim, em que base, em que eu me inspiro para dizer isso? Eu me inspiro isso no vovô. Né? Eu não vou longe, eu não vou aqui atrás de assuntos e de exemplos fora da realidade. Eu estou falando de algo que eu experimentei na minha própria história, na minha vida pessoal. Aquele homem semi-analfabeto, lá no interior de Pedro II, que foi para a missa uma vez por ano, escutou a pregação do padre uma vez por ano, naquele tempo nem televisão, mal tinha rádio. Quer dizer, aquele homem gravava na sua cabeça as homilias, as pregações, as leituras que eram feitas naquele tempo em latim, né? Mas ele escutava a pregação, o anúncio, a explicação que era dada naquele tempo. E quando ele chegou na sua casa, ele se tornou um evangelizador. Porque aquele anúncio, aquela experiência de fé que ele vivenciou lá na casa dele, porque a casa do meu avô foi o ponto de apoio dos padres das desobrigas. A minha avó era uma mulher profundamente religiosa e que se preocupou também, a partir deste contato com os missionários, transmitir para os seus filhos esta experiência que ela experimentou no convívio, no contato, no serviço aos missionários. Meu avô, que viveu nesta casa, também se tornou um continuador daquela experiência que ele viveu na sua casa naqueles tempos antigos. E eu creio que a metodologia, o caminho não mudou. Mudaram as pessoas, mudou o contexto cultural, as novas tecnologias, claro, isso a gente tem que levar em consideração, as experiências de dispersão, etc. Mas o coração do humano que quer conhecer Deus continua aí. As pessoas humanas continuam como aqueles passarinzinhos lá no ninho, esperando o papai voltar lá da floresta, trazendo os gafanhotos, as lagartas, para encher o papo deles. Se não fosse assim, as igrejas evangélicas não estariam com tanta gente como tem hoje. As novas comunidades não estariam frequentadas como estão hoje. Então, o que falta não é gente querendo conhecer Jesus Cristo. Muitas vezes o que falta em nós é convicção, gosto, alegria, de falar com sabedoria, de falar com gosto, de falar com alegria aquilo que a gente conheceu da palavra de Deus. Eu creio que deve passar um pouco por aí. Quando na igreja, na comunidade, na pastoral, eu faço a experiência verdadeira desse Cristo vivo, na minha casa eu vou procurar fazer a mesma coisa. É isso que eu vivi dentro da minha casa. E é isso que eu certamente acho que deve acontecer na casa e na família de cada um de vocês. Então, paro por aqui, creio que não tem mais perguntas, vamos dar a palavra ao Padre Raimundo José, e assim vamos concluir por hoje esta nossa conversa. Agradeço desde já a paciência de vocês. Muito obrigado, Padre Antônio. É bom ouvir o senhor. Eu quero uma saudação a todos aqueles que estão aqui confirmando, os catequistas. Muito obrigado pelos catequistas. Muita gente da liturgia também, da Diocese de Parnaíba, das equipes de celebração, as irmãs de vida religiosa que estão participando, né? Nossa querida irmã Magali, irmã Graça e outras irmãs que participam conosco. O Frei Sérgio, da Lagoa, e tantos outros irmãos aqui da Parnaíba e das outras cidades, de Piracuruca, de nossa cidade querida de Pedro II, né? Alguém colocando aqui, nós dois somos lá, Pedro II, e eu compartilho da alegria de ter o senhor aqui conosco. Não diferente do senhor, que uma missa por ano, né? E Deus lhe achou lá pela palmeira e lhe chamou ao sacerdócio. Também eu, né? Na Chã do Lambedor, uma vez na vida, uma vez por ano, dia de São Raimundo, ainda bem que era Raimundo, né? Deus me achou por lá e me chamou a essa vida. Logicamente que minha mãe e a catequese da minha comunidade recebi os sacramentos, mas foi pela Eucaristia, foi pela palavra de alguém, foi por um querer servir, querer me colocar à disposição, que nas condições que vivia, mínimas, eu sempre considero que foi ele que me encontrou e eu aceitei a sua proposta, né? A minha comunidade, uma missa por ano, dia de São Raimundo, dia 31 de agosto, me lembro sempre, toda a vida, de que foi naquele dia que eu recebi a comunhão,
tudo foi naquela data, porque só tinha missa praticamente naquele tempo, naquela data, né? O nosso papo era limitado de saúde e outras coisas, e eu bem pequeno, 10 anos. Mas tenho boa recordação da catequese e dessas experiências que me encantou e fiz seguir, me decidi por Jesus Cristo e pelo Evangelho, e de maneira mais radical pelo ministério ordenado, ser padre. Então, Antônio, apenas antes de terminar e abençoar a todos, eu queria compartilhar com o senhor apenas um comentário que eu tinha feito até na live do lançamento do Diretório Geral para a Catequese. Aqui temos muita gente assistindo e os catequistas. Assim, o que é que justificaria este novo documento? Né? Eu vou aqui resgatar o que falei. Eu estava vendo, estudando, que em 1971, depois da reforma do concílio, o lançamento de um diretório geral para a catequese. Roma, dando um diretório para que todas as nações, as conferências, tivessem um instrumento para melhorar a ação catequética. E naquele tempo, a catequese era tratada na congregação para o clero. Era o clero, na congregação do clero, que tratava da catequese. E aquele documento ele veio até 91, se não me engano, vou falar a memória, aquele raio de tantos anos era aquele diretório geral que orientava a ação catequética da igreja, a partir de Roma e das conferências episcopais. Depois o segundo diretório da catequese, que foi, né, praticamente o segundo, e agora estamos aí em 2020, em março de 2020, o Papa Francisco aprovou o diretório para a catequese. Na questão da revolução tecnológica, midiática, os meios da comunicação, no raio de 20 anos, 30 anos, sei lá, a rapidez com que as coisas mudaram nem se compara a 20 anos atrás. Ou seja, a coisa hoje anda muito numa velocidade muito maior do que há um tempo bem considerável. Então, um dos fundamentos deste diretório é colocar assim, né, de resgatar aquilo que o Papa tanto tentou, João Paulo II, da nova evangelização. Por isso que agora mudou. Quem elaborou o diretório da catequese foi o Pontifício Conselho para a nova evangelização e não mais a congregação do clero. Eu acho que esta mudança tem algo de substancial. Por que falamos desde São João Paulo II fala de uma nova evangelização, uma re-evangelização, uma evangelização primeira, eu não sei nem se a primeira aconteceu. Porque o que nos foi dado muito foi devocionismo. E uma busca para receber o sacramento. O mais importante que seja o sacramento, mas viemos de uma tradição, de uma cultura de sacramentalizar, de não evangelizar. Os catequistas sabem que meu discurso tem sido esse desde quando eu assumi esta obrigação na diocese. E eu percebo assim que fica... agora, por que volta tanto este apelo pela apresentação do querigma, lá que foi feito no início, e é sempre atual, como disse o Padre Antônio? Por que é sempre novo? E por que agora se faz um apelo que a liturgia seja querigmática, a catequese seja querigmática, a ação pastoral, tudo da igreja seja uma apresentação alegre, dinâmica da pessoa de Jesus Cristo, sempre? E a resposta que eu tinha dado numa situação isolada que me perguntaram é porque o mundo não é mais cristão. O mundo não é mais cristão, o mundo é pagão. Nós não vivemos mais numa cristandade. Hoje se percebe tanta coisa estranha na igreja, como se ainda vivêssemos numa consideração que todos são cristãos, todas as famílias têm a compreensão de seu papel da educação e da transmissão da fé, e não tem. Nós vivemos no mundo pagão, não mais na cristandade. Quando vejo, por exemplo, hoje estes tradicionalismos infundados, até mesmo na Santa Liturgia, como muitos querem dar passo para trás, sem fundamento, sem estudar, aí a ação pastoral fica capengando, parece que a gente fica repetindo as mesmas coisas, ou até com saudosismo do que já se foi. Aí os tempos são outros. As necessidades são outras.
E apresentar a pessoa de Jesus Cristo nesse contexto se faz urgente demais, como a igreja tem tentado fazer, muito. Pela renovação das estruturas pastorais, pelos conselhos. Então, a resposta que teria, por que a igreja tem dado a ênfase na nova evangelização? Nova evangelização não é nada mais, nada menos do que reapresentar a pessoa de Jesus Cristo, até mesmo para aqueles que pensam conhecê-lo e não conhecem, e não aderem a ele. A nova evangelização é o anúncio fundamental, é apresentar Jesus Cristo. A nossa fé é Cristo. E está quase como que identificado. Católico é igual a gostar de santo. Eu sei que a gente gosta dos santos e venera os santos, a Virgem Maria, mas não é a religião da Virgem, é a religião de Jesus Cristo. O cristianismo é Cristo, como diriam os teólogos. Então, eu queria dar essa contribuição no final da nossa transmissão, porque a gente percebe tanta crítica à própria igreja, a gente percebe tanta aversão aos bispos, à CNBB, estruturas montadas dentro da igreja, de gente que se diz evangelizado. E aí eu não sei onde é que fica mesmo a caridade, porque se nós mesmos nos degladiamos entre nós mesmos com estes fundamentalismos, onde é que vamos chegar? Então, muito mais do que antes, a igreja vai ser uma igreja de gente decidida. Como diria o Papa São João Paulo II, nem que a gente volte a ser só 12. É preciso dizer Jesus Cristo, é preciso defender a verdade, sem os radicalismos, sem as oposições extremas, como hoje assistimos tanto na política, como também na religião e na Igreja Católica. Nem que voltemos a ser só 12, mas é preciso seguir Jesus Cristo. É preciso colocar Jesus Cristo no centro da nossa vida, na liturgia. Eu, como padre da liturgia, falta é morrer. Na minha ação pastoral, onde Deus me colocou e como também responsável por isso, quando se percebe que a liturgia é instrumentalizada por um monte de outras coisas. Então, Padre Antônio, essas inquietudes que eu estou aqui compartilhando com o senhor, eu sei que o senhor também tem, embora o senhor agora trabalhando especificamente de como formar os novos padres, eu fico pensando como formar os novos padres para este desafio de apresentar Jesus Cristo, nesta realidade pagã, mundana, e que é exigente, é muito exigente. Então, eu quero deixar essa minha contribuição também, agradecendo ao senhor pela sua disponibilidade. Não sei se o senhor tem mais uma palavra, antes de nós terminarmos aqui com uma bênção para o povo que está nos assistindo. Desta minha pequena motivação, assim, a partir do diretório, porque a gente pode pensar que só é mais um documento, né? A igreja foi mais um documento. Não, existe uma razão de ser do documento. E aí? Exato. Bom, acho que é interessante essas inquietações, essas provocações que tem, que você elenca. Naquele artigo do Urbano Ziles sobre a formação intelectual dos padres, você fala a questão, mais um documento. Ele dizia, é necessário, e hoje o povo pergunta, a partir parafraseando Santiago, que fala da fé sem obras é morta, ele diz assim, cadê também as obras dos documentos de vocês, né? Quer dizer, multiplicar documento, publicar um documento, tem uma finalidade, tem uma razão, que é produzir obra de vida nova naqueles que formam o corpo vivo da nossa igreja, que é cada fiel. A gente não pode esquecer disso, que a igreja é o corpo formado de cada um dos membros que somos nós. Não podemos ficar tirando pedras na igreja como se ela fosse uma realidade fora de nós. Somos nós a igreja. E a nós cabe a missão de comunicar e levar para frente esta missão, esta tarefa, que foi um dia a tarefa de Pedro, Paulo, Tiago, João, mas hoje é a tarefa do Francisco, do José, do Raimundo, do Pedro, da Dona Maria,
da Selene e tantas outras pessoas que hoje fazem a nossa igreja. Então, a nós cabe hoje a missão de comunicar esta boa nova, levar o alimento sólido da fé, a experiência pessoal de Jesus Cristo a esses homens e mulheres do nosso tempo, com os problemas, com os dramas, mas também com as inquietações próprias do nosso tempo. E a abertura, porque à medida que o homem é seduzido pela tecnologia, pelo avanço das novidades, etc., é também mais facilmente decepcionado e facilmente se dá conta de que isso não resolve tudo, de que o sentido da vida não está em tudo isso. Essa é uma também das características que a pandemia veio trazer, né? A felicidade humana não está na quantidade de coisas que a gente tem, mas está na capacidade de saber usar de modo valioso as poucas coisas que a gente precisa para viver o dia a dia. E compartilhar essas coisas simples, essenciais da vida, com pessoas do bem, com pessoas que nos fazem bem. Isso aqui é muito importante, que a gente se dê conta disso. E é esse homem, ao mesmo tempo seduzido pelas novidades, mas decepcionados por elas, que a gente tem como diante dos olhos destinatários do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não teve sentido e valor só para os homens do passado, mas ele também diz muito para os homens e mulheres de hoje. É importante a gente ir pouco a pouco inteirando-se dessa realidade e aproveitando com alegria para dar testemunho daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Vamos terminar por aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade, a paciência dos nossos catequistas, que nas diversas comunidades estão aí nos assistindo, aos párocos, Frei Sérgio, lá na Lagoa, pelo menos é o que está aqui mais evidente, né? Mas na pessoa dele, todos os outros, as nossas comunidades, paróquias, áreas pastorais, que a palavra de Deus seja para nós esse instrumento valioso, indispensável, nosso trabalho de evangelização. A Virgem Mãe da Graça nos abençoe a todos, nos proteja, e ela, a educadora por excelência, nos inspire, para que também sejamos bons educadores e educadoras na fé, daqueles que chegam às nossas comunidades, que vêm aos nossos encontros de catequese, possam voltar para casa com a consciência e o coração cheios de Deus, cheios da experiência de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo confirme na fé a cada um de vocês, que nas nossas comunidades faz esse trabalho gigantesco, né, de levar e manter acesa a fé no coração das nossas comunidades, nos diversos rincões das nossas paróquias. Ai dessas comunidades se não fossem os nossos catequistas, os nossos dirigentes de comunidade. São verdadeiros heróis e heroínas da ação evangelizadora, no passado e no presente. Que Deus continue confirmando na fé cada um e cada uma, e que possam evangelizar com alegria, com destemor, fazendo feliz aqueles que, como nós, terão a alegria de, por meio do trabalho de vocês, conhecer Cristo vivo e presente conosco. Deus nos abençoe, Deus nos proteja, a Virgem Mãe da Graça nos oriente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Raimundo José dá a bênção final e assim nos despedimos, agradecendo a Selene que está aí no trabalho técnico de conduzir a nossa live. Obrigado a todos pela oportunidade, que Deus os abençoe. Muito bem, obrigado a todos. A Selene é o Padre Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus eterno e poderoso pela intercessão da Virgem Mãe da Graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja louvado. E até a próxima oportunidade. Fiquem na paz do Senhor.